Conexão Ciência. Durante a pandemia, a discussão sobre saúde mental cresceu bastante. Muito se falou sobre a importância do cuidado que temos que ter com ela por estarmos vivendo um período delicado e fora da normalidade, em que nossa saúde necessita uma atenção especial. Neste primeiro episódio do podcast Saúde Mental em Foco, a psicóloga e professora Renata Heller, do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, nos ajuda a compreender o que é, de fato, saúde mental e qual é a sua relação com o nosso bem-estar. A minha resposta ela vai na direção de desconstruir essa lógica de causa e efeito em que A está para B. A saúde mental e o bem-estar estabelecem entre si uma relação que nós chamamos de relação dialética. E, primeiramente, nós precisamos compreender o que é saúde mental para entender essa relação dialética entre saúde mental e bem-estar. Ao longo dos anos em que eu tenho sido psicóloga, professora e pesquisadora, eu tenho integrado grupos de trabalho que compreendem a saúde mental a partir das perspectivas teórico-metodológicas da saúde coletiva e da luta antimanicomial, principalmente situando-me então no campo das políticas públicas de saúde. E como tais perspectivas compreendem saúde mental? Em primeiro lugar, a saúde mental é compreendida nessas perspectivas como uma dimensão da vida humana que não está dissociada da saúde integral. Então, entendemos que a saúde é uma resultante das condições de alimentação, habitação, educação, cultura, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse aos bens e acesso aos serviços de saúde. Acima de tudo, compreendemos saúde integral como um direito. Porém, infelizmente, numa sociedade desigual e produtora de injustiças sociais como a nossa, as condições que eu mencionei para se ter saúde não estão dadas. Elas precisam ser conquistadas nas lutas cotidianas que realizamos individualmente e coletivamente. As dificuldades impostas para o desenvolvimento da nossa saúde, numa perspectiva integral, elas já começam aí, então, no fato de termos que lidar com várias condições adversas. Aquelas condições que eu mencionei antes, alimentação, habitação, educação, cultura e por aí segue a lista, são fundamentais para garantir o nosso desenvolvimento humano saudável. Vejam comigo um exemplo. Se eu enfrento dificuldades para ter acesso a uma alimentação nutricionalmente adequada, para o tipo de vida que eu levo, livre de produtos químicos que podem ser prejudiciais, inclusive para o meu organismo, se eu enfrento instabilidades e inseguranças financeiras derivadas de um contrato de condições de trabalho precarizados, se somados a isso eu lido com condições ambientais de exposição a riscos, contaminações, intempéries climáticas, vírus, e apesar de tudo isso, eu ainda sou cobrada a ter os melhores resultados na produção das minhas atividades, aí nós temos uma fórmula para a produção de adoecimento de diferentes tipos e entre eles também o sofrimento psíquico. Por quê? Porque as condições necessárias para o meu desenvolvimento integral não estão presentes e, apesar disso, eu sou exigida a oferecer o melhor de mim nas minhas atividades cotidianas. Ou seja, a saúde mental não é uma instância dissociada de todas essas outras questões materiais da vida concreta. O que eu estou querendo dizer é que nós temos uma tendência em nossa organização social a fragmentar as coisas e a intervir sobre esses fragmentos esperando um resultado que dê conta de soluções em sua totalidade. E aí nós temos um grande engano, não? Abordamos de maneira fragmentada a saúde e evidenciamos aí uma grande contradição social. Não existe de um lado a saúde física e de outro a saúde psíquica, bem como não existe uma saúde do corpo dissociada da mente, das emoções e dos afetos. A gente tem vivido essa tendência de separar essas instâncias, mas isso não tem nos ajudado a obter resultados esperados. Reforçando então, não existe a saúde do corpo e da mente dissociadas das relações sociais que estabelecemos e das condições materiais
de existência. Com base nisso que eu disse, bem-estar é resultado de condições materiais de existência produzidas politicamente em nossa sociedade em prol do desenvolvimento humano. E para termos saúde mental, portanto, precisamos lutar pela saúde nessa perspectiva integral e coletiva. E à medida que avançamos nessa luta, vamos produzindo bem-estar. Bem, sabendo agora da importância de manter a saúde mental em dia, como podemos realmente cuidar dela? Fique ligado no próximo episódio. Conexão Ciência.